Vamos lá para o quarto dia, mecanismo da comunicação mediúnica. Hoje nós vamos continuar com o tema relacionado aos efeitos físicos. Vamos avançar um pouco mais, explorar o livro Missionários da Luz e também Materializações Luminosas de Rafael Américo Ranieri. Nós vamos, dentro do capítulo 10 desse livro, Missionários da Luz. Alguém já leu a obra, gente? Missionários da Luz? Eu já. Quem leu, levanta a mãozinha aí virtual, por favor. Duas pessoas? Só para vocês terem uma ideia, gente, pode abaixar, por favor. Esse livro, Missionários à Luz, é um livro extremamente importante para o estudo da mediunidade. Aqui fala só para vocês terem uma ideia do conteúdo da obra. Fala do psicógrafo, o psicógrafo, e vai explicar os mecanismos da psicografia, fala sobre a epífise, fala sobre o desenvolvimento mediúnico, vampirismo, influenciação, a oração, socorro espiritual no plano dos sonhos, mediunidade e fenômeno, materialização, intercessão, preparação de experiências, reencarnação, proteção, fracasso, incorporação, doutrinação, obsessão, passes e a finalização de título Adeus. Então, é de suma importância que vocês leiam essa obra. Se quiser ter um entendimento maior sobre a mediunidade, tem que ler bastante, né, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e Missionários à Luz. Claro, tem os domínios da mediunidade, tem mecanismos da mediunidade, mas o livro Missionários à Luz, ele é um livro com uma riqueza de detalhes, assim, que vale muito a pena. O Alexandre, que ele é o responsável pelas atividades, né, é o orientador dos casos, então as explicações dele são, de fato, muito importantes. Antes eu vou fazer uma chamada aqui de observação, para a gente entender a importância aqui do Missionários da Luz e do capítulo que a gente vai estudar. No livro Materializações Luminosas, do Rafael Américo Ranieri, que vai explorar a mediunidade mais precisamente de Peixotinho, do Chico, do Enio Verling, vai falar das reuniões de materialização, dos efeitos físicos e vai mencionar aqui sobre uma faculdade que o Enio Verling ele possuía, já desencarnado, na última semana que nós fizemos estudo, nós até conversamos sobre ele, falamos também das reuniões de materialização na casa de Dona Lorde, seu Jair. Então, Minas Gerais tem uma tradição, assim, tem um componente histórico extremamente importante, nesse sentido de explorar mesmo os fenômenos de materialização. E aí, tem um capítulo, que é o capítulo 25, de título Enio Verling. E é um capítulo pequeno, mas além do protagonista aqui do capítulo, que é o Enio, tem um aspecto interessante sobre a grandeza das reuniões de materialização à época. Lembrando que o Rafael Américo Ranieri, era um advogado, o responsável pela obra, né? Advogado não, ele era um delegado de polícia. E aí,
a mesma perspicácia que ele usava e que ele tinha como princípio na execução do seu trabalho, o mesmo critério, a mesma seriedade em que ele vai explorar os fenômenos, as reuniões, para buscar qualquer tipo de fraude que poderia ter nessas reuniões. Então, é um livro que foi estruturado dentro de uma linha de pesquisa muito séria. E aí, ele vai falar inicialmente aqui, o capítulo começa assim: rapaz moço, cheio de vida e ilusões. Está se referindo a quem? Está se referindo ao Enio. E ele fala: também são notáveis e numerosas as demonstrações que nos foram dadas por seu intermédio, por intermédio do Enio. Tem grandes possibilidades. Quase tudo que foi realizado por meio da Efigênia, conseguimos realizar também por intermédio dele, sem saber o que que passara com ela, pois não assistia aos seus trabalhos, nem lhe fora revelado coisa alguma. Limitar-me-ei a contar uma das últimas experiências que tive com ele, e que foi nessas mesmas férias do mês de dezembro de 1950, em Belo Horizonte. E ele vai contar o fato. Ele diz assim: fui visitar Arlindo, do jornal O Poder. Depois de agradável conversa, o ardoroso jornalista me pediu: será que você não arranja com o espírito Voltaire uma página mediúnica para todos os números do nosso jornal? Ele queria só uma mensagem de Voltaire. Aí ele responde: consultarei. Foi a minha resposta. Lhe comunicarei o resultado. Saí e esqueci-me do pedido de Arlindo. À noite, tínhamos uma reunião na casa do Jair. Após o jantar, fui até lá. Não disse nada a ninguém. Nem mesmo me lembrei do fato. Entramos para o quartinho da reunião, eu, o Jair e o Enio. E aí vem um aspecto importante, que é o que a gente vai explorar. Lembra que no último estudo, eu mencionei sobre a transfiguração no Tabor? Nós refletimos aqui as explicações que o codificador deu do que seria a transfiguração. E também aconteceu um fenômeno de transfiguração, que foi um fenômeno de voz direta, quando vem uma nuvem luminosa que os cobre, e eles ouvem, os discípulos, né? Pedro, Tiago e João, com Jesus, conversando com Moisés e Elias. Na nuvem luminosa, eles ouvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Como que é o nome disso? Fenômeno de voz direta. Fenômeno de voz direta. Olha a faculdade que o Enio tinha. Preste atenção. Os espíritos geralmente falam pelo Enio usando só o tubo da garganta como se fosse um alto-falante. Os espíritos geralmente falam pelo Enio usando só o tubo da garganta, como se fosse um alto-falante. Um maço de papel em cima da mesa, algumas receitas na mão do Jair para serem respondidas. O Jair disse: eu vou consultando e você vai anotando o que houver. Aí vem. Olha que interessante. De repente, ouvimos um risinho estranho, esquisito, zombeteiro, mas não desrespeitoso. E através do Enio, uma voz surpreendente começou a falar conosco. Reviveu os tempos da corte francesa, com pinceladas magistrais, traçou um retrato perfeito da França revolucionária e fez revelações interessantes sobre nossas relações de amizade no passado distante. Eu estava contente e admirado.
era Voltaire, e veio tratar do assunto que interessava ao Arlindo, prometendo enviar colaboração dali a 2 meses, visto ter outras obrigações no momento na espiritualidade. Então, só para recapitular, o Arlindo pede para ele esquece do fato, vai para a reunião. Nem o seu Jair sabia, nem o Enio sabia, e quem se manifesta na reunião? Voltaire. E detalhe, além de revelar que eles tinham uma relação no passado, na França, o próprio Voltaire, ele revive os tempos da corte francesa, traçou o retrato perfeito da França revolucionária, e aí ele faz a revelação de que eles tinham uma ligação. Por que isso é importante, gente? A pessoa pensa assim, nossa, mas o Enio manteve uma comunicação com Voltaire? E, às vezes, o que pode muita gente pensar é que o fenômeno mediúnico é uma coisa simples, mas não é. Porque para que isso se dê com essa facilidade, essa espontaneidade, quando ele fala da ligação entre eles no passado, isso já dá para a gente um entendimento do porquê isso foi possível. Porque havia sintonia entre eles. Havia uma história. Isso é importante ser dito, porque tem gente que pensa o seguinte, olha, e lembra que quando ele fala que os espíritos falavam através do Enio, usando apenas o tubo da garganta. O que isso significa? Há vários tipos, nós vamos perceber ali, depois na psicofonia, há vários tipos. Dentro da psicofonia, há vários tipos de psicofonia. Uns médiuns vão ouvir e vão replicar. Outros médiuns vão enxergar as criações fluídicas e vão retratar. E outros médiuns não terão interferência direta do psiquismo, porque os espíritos utilizarão da garganta desses médiuns de forma direta. Só que isso não acontece, isso não é importante que a gente entenda que isso guarda relação com o tipo específico da mediunidade do médium. Não é uma coisa padronizada para todo mundo. E aí, ele vai, passa essa comunicação, e depois Voltaire, ele retoma a promessa dele de fazer uma comunicação oferecendo um conteúdo. Aí, continuando aqui, ele diz assim, olha que interessante. E aí fala de uma coisa que eu vi, tá? Que eu vi acontecer com o Enio. O Enio, só para relembrar para vocês, era aquele médium da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, que ele, médium de efeitos físicos, foi um dos fundadores do Glacos, né? E às terças-feiras e quintas, ele estava sempre na fraternidade, psicografando as orientações vindas de Glacos Flamínios, que é o patrono da Fraternidade Espírita Irmão Glacos. Então, os relatos de Enio eram extraordinários, né? Coisas que sempre eu via o Enio fazendo. Eu não sei se eu já comentei com vocês nesse estudo, eu comentei em outros, que o Enio era assim, ele estava psicografando, ele saía em desdobramento do corpo físico, e ele tinha aulas com Calimério nos andares espirituais da fraternidade. Cada andar tinha um grupo de espíritos que eram reunidos em grupos com perfis diferentes, e cada grupo desse assistia umas palestras que eram feitas ali e captavam a mensagem de acordo com a capacidade que eles tinham de compreensão. E atividades eram das mais variadas, atividades de tratamento, de acolhimento aos espíritos em sofrimento. Então, o Enio, após as reuniões, ele fazia o quê? Ele relatava isso para a gente. E o Mar volta a repetir, veja bem,
O Enio, enquanto ele psicografava, ele saía em desdobramento do corpo, consciente, saía, interagia com o mundo espiritual. Eu ficava, literalmente falando, besta! Como que ele conseguia essa desenvoltura no trato da mediunidade? Porque a pessoa pode pensar, não, então a mediunidade dele era mecânica e tal, e aí eu vou contar um caso para vocês entenderem a complexidade que era a mediunidade do Enio. Uma vez aconteceu um fato na fraternidade que um expositor espírita fez um comentário indevido, foi uma fala assim, preconceituosa em relação a sacerdotes católicos, a padres católicos. E aí o Enio estava lá presente. Eis que o Glacos para a reunião, né, através de um bilhete, porque fica, não sei se para quem não conhece a casa de Glacos, ficam as mesas, né, fica a mesa, o dirigente ao meio, os médiuns do lado, com um assistente, e o expositor ou a expositora ao lado esquerdo no púlpito, e ali a plateia. Então, o Glacos passa um bilhete, né, psicografa um bilhete, o assistente pega, passa para o dirigente, eis que o dirigente lê, e ali estava a seguinte comunicação. Para que eles parassem em reunião, era uma quinta-feira. Pedisse ao coral da fraternidade, coral Fraternidade Espírita Irmão Glacos, para entoar um hino, e que o expositor pedisse desculpas antes de retomar a palavra dele, porque o comentário dele, preconceituoso e indevido, causou um tumulto lá no plano espiritual, porque exatamente naquele dia havia um grupo de padres, de sacerdotes católicos visitando a fraternidade. E a fala preconceituosa do palestrante impactou de forma negativa e causou um tumulto no plano espiritual. Para alguém não pensar o seguinte, não, mas então, peraí, como que é o processo? O processo é que o Enio era um gênio, entende? O processo é que o Enio, ele não era um médium com uma faculdade ou outra. Acontece que o Enio, o desenvolvimento das potencialidades, ele chegou a tal nível que ele tinha responsabilidade na psicografia e a responsabilidade no desdobramento, no sonambulismo. Porque o médium é responsável pelas suas comunicações, não só do ponto de vista da escrita, como da fala. Então, não era uma coisa onde ele se entregava por completo e o Glacos fazia tudo. Ele estava ali extremamente concentrado. E ele desempenhava um trabalho espetacular. E era de uma disciplina, foi até se encarnar. Inclusive, o segundo prédio da fraternidade tem o nome dele, Enio Verlinger. E aí o Rafael, o Ranieri aqui fala assim, era a primeira vez que ele nos falava através de um médium de sonambulismo. Nesse curso aqui, não vai dar para a gente entrar no sonambulismo, que é uma das faculdades mais extraordinárias e encantadoras que a gente tem, muito bem explicadas no livro dos espíritos, no livro dos médiuns. Mas, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente não adentra a isso, né? O sonambulismo é uma faculdade anímica relativa ao próprio espírito. Então, existe o sonambulismo que ele é espontâneo, existe o sonambulismo que pode ser provocado. Daí, para a gente entender por que o Enio, as duas faculdades se entrelaçavam e se complementavam. Agora, aí o que faz com que o médium tenha uma disciplina infinitamente maior
do que a mediunidade já nos pede. Porque a mediunidade, ela já pede estudo, perseverança, disciplina, dedicação, e o Enio foi aquele que investiu nisso. E por isso que ele era o gênio que ele era, no aspecto da mediunidade e do animismo, né? Nunca se manifestara pelo Enio em longos anos de mediunidade, mas viera justamente quando convocado por um trabalho de responsabilidade. Nem o Enio, nem o Jair sabiam da minha conversa com Arlindo algumas horas antes. Observe-se as provas interessantes. Alguns anos atrás, Rousseau viera conversar comigo, falando-me nos amigos da Revolução. Isso ficou somente comigo. O Enio não tomou conhecimento desse fato. Agora vinha Voltaire confirmar os fatos, falando-nos outra vez dos tempos da França. Essa equipe que reencarna em Minas Gerais. Era só o grupo afim de Rousseau e Voltaire. Vocês têm noção do que é esse povo? Vocês entendem por que não tem hoje mais materializações? Do nível que se tinha antigamente? Que nós estamos tratando de espíritos, gente, de uma altura, de uma grandeza que nós não temos noção. E lembra bem aqui, tá? Que no começo da página, com o nome do Enio, tá assim, ó. Rapaz moço, cheio de vida e ilusões. Imagina se não tivessem as ilusões. Estão entendendo isso? E aí, finaliza o Ranieri. O Enio é também um médium digno das mais altas referências. Mas ficaremos por aqui deixando ao futuro o encargo de fazer com que voltemos ao assunto. Tem muita coisa. Volto a repetir, Minas Gerais realmente tem, do ponto de vista histórico, um registro, assim, um livro vivo, um arquivo vivo das materializações que vale muito a gente... Tem que comprar esse livro aqui, tá, gente? Volto a repetir. Materializações Luminosas de Rafael Américo Ranieri. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o que eu acabei de dizer? Que já vou passar para Missionários da Luz. Sim ou não? Ô, Rose, é só um comentário da disciplina do Soênio, que ele era tão disciplinado, tão sério, que na segunda-feira, que era a reunião do RCE, né, que era uma reunião que tinha lá, ele, a partir de 4 horas da tarde, ele não atendia telefone de ninguém para não ter influência, nem interferência na hora da reunião, que seria às 20 horas. Extraordinário, né? Eu sempre estou lembrando dele. São aqueles exemplos que a gente tem na vida que a gente não esquece, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar mais uma vez aqui o Missionários da Luz, para pegar algumas referências aqui, para a gente entender um pouquinho sobre... Primeiro sobre o ectoplasma, né? E depois sobre um fenômeno, que é o que eu comentei com vocês, né? Que é o fenômeno fenômeno da voz direta. Tá aparecendo para vocês aí, tá? Sim. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Vou ter que pular algumas coisas aqui, porque eu queria fazer um miudinho, mas já passou 30 minutos. A gente só tem 1 hora.
Aqui, ó. Olha o Calimério de novo ali. Eu acabei de falar do Calimério, né? Que era o orientador lá do Enio, no Glacos. Nas experiências, nas análises e reflexões que ele fazia do mundo espiritual, né? Dos andares espirituais da fraternidade. Aí começa com os aspectos que são de ordem de responsabilidade em relação à tarefa, tá? Foi a Elcia que comentou agora, não foi? Sim, foi eu. Isso. A Elcia acabou de falar aí sobre sobre o cuidado do Enio em relação às interferências, para qualquer coisa que poderia tirá-lo da sintonia e da responsabilidade que é a questão de uma tarefa dessa grandeza, né? O RCE. Olha o que o Alexandre fala, explica. Aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de ordem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas através de fronteiras vibratórias. Agora, veja bem, os espíritos superiores fazem a parte deles. Os responsáveis pela reunião, por uma reunião de efeitos físicos, e lembrando que uma reunião de efeitos físicos é para tratamento de doenças, não é para apenas se ter um olhar curioso a respeito do fenômeno. Existe uma utilidade específica para isso. Então, esses espíritos superiores fazem o trabalho deles de criar-se, de fazer toda uma asepsia do ambiente, manter barreiras magnéticas para não ter a intervenção, a influência dos espíritos. Mas aí é necessário que aqueles que são os encarnados, vinculados àquele grupo mediúnico e à reunião em si, façam a sua parte também. Porque senão os espíritos fazem o trabalho deles, a gente deixa de fazer a nossa parte e causa um comprometimento. E aí, ao invés de a gente ir para a casa espírita, ir para uma reunião de alto nível para trabalhar, a gente dá trabalho para os espíritos. E aí, ele fala aqui com a gente, para a gente aqui. Aí o André Luiz faz uma pergunta, né? Se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? E aí o Alexandre responde. Todo o perigo desses trabalhos está na, olha aqui, ausência de preparo. Os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis. Porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as vítimas terrenas. Como que adentra, então, uma entidade inferior numa reunião desse porte? Através dos espíritos inferiores, que são os tarefeiros que adentram as reuniões. Fiz entender? A treva entra através da gente, se a gente não tiver uma disciplina, um comportamento de autovigilância, de autocuidado em relação a isso. Há obsidiados que se sentam tão bem em companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços,
com que não se compadece ainda o espírito infantil. Essa frase é forte. Se sentem bem na companhia dos perseguidores. É o semelhante que atrai o semelhante. E é o semelhante que se compraz na presença do semelhante. Aí é um processo de retroalimentação. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefas em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. E aqui eu vou fazer uma pausa para fazer uma reflexão com vocês. Quem de nós, ingressados em tarefas que vão exigir da gente dedicação, conhecimento, boa vontade, desejo sincero de fazer o bem, quem de nós não está sujeito a passar por processos de influenciação espiritual e até de quadros obsessivos? Quem de nós não está? Entende isso? Nós não estamos falando nem das pessoas que conhecem pouco espiritismo, às vezes gostaria de participar de uma reunião para saber como que é o mundo espiritual. Nós estamos falando já do grupo que está ali dedicando, que estuda. Mesmo assim, quem de nós não está sujeito a passar por quadros de obsessão? Tem alguém que poderia dizer que não tem nenhum problema e está isento? Não. Bastou pensar. Pensou, sintonizou. Bastou pensar. Bastou pensar e alimentar o pensamento. Daí, a atenção que é necessário que a gente tenha. Nesse mesmo livro, fala de médiuns que vão para a reunião mediúnica, os espíritos ficam aguardando eles na porta. Médiuns, tá? Os parceiros, né? Os coadjuvantes, os espíritos infelizes, ficam esperando eles na porta. Eles vão, fazem trabalho da mediunidade, naquele momento elevam o coração, entram na sintonia boa, fazem o trabalho que precisa fazer. Quando sai, os espíritos praticamente dão um braço. Dão um braço. Para voltar para casa. Entende o perigo disso? Então, mediunidade não é uma coisa tão simples assim. Não devem entrar as vítimas do vampirismo. Concluiu, né? Aí, o que ele responde? A rigor, não deveriam entrar. Mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas. Mas, algumas vezes, a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este. Então, numa reunião desse nível, o desequilíbrio não deve adentrar com o pretexto ou a desculpa de que ali é também um local de caridade. Não, existem reuniões específicas para o tratamento das obsessões, em casos, vamos dizer, numa obsessão num quadro mais moderado para grave. Existem reuniões específicas para isso. Num caso desse, é necessário um pouco mais de atenção. E a gente vai ver por que isso acontece. Vou pular algumas coisas aqui. Aqui, ó. Alexandre fica em silêncio, concentrado. E aí o André Luiz vê uma movimentação aqui, esforço de 20 entidades. Olha lá, gente. De nobre hierarquia. Fazendo o quê? Purificando o ambiente. Executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Parênteses.
muitas vezes eu percebo que não se tem numa instituição espírita a postura de reverência que a gente deveria ter. Porque aquele ambiente, ele é devidamente preparado para os trabalhos que vão ser realizados ali. Então, a gente tem que adentrar num ambiente como esse, entendendo a responsabilidade disso. E cultivando um pensamento de ordem superior. Porque, senão, eles purificam o ambiente e a gente contamina o ambiente. Eles purificam e a gente contamina. Porque o pensamento, ele é matéria e ele vai atuar diretamente no ambiente. Aí, temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando efeito à ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Os trabalhos desse teor requisitam processos de acelerados materialização e desmaterialização da energia. Isso aqui é importante guardar. Tem gente que fala assim, mas magnetismo é relativo ao fluido animal? Quando se trata de encarnado, sim. É a matéria nossa, a matéria do nosso meio. É o fluido vital do magnetizador, que só tem o magnetizador. Mas no mundo espiritual tem magnetizadores também. A questão é que a matéria, o fluido que eles movimentam lá, são fluidos relativos a, vamos dizer, ao ambiente deles, que é um ambiente espiritual. Porém, ainda assim, é matéria. É uma matéria quintessenciada, mas é matéria. Então, aqui eles estão atuando na materialização e desmaterialização da energia. Aí, a gente está chegando no ponto que eu queria chamar a atenção, que é a questão das energias doadas pelos médiuns. Fala aqui dos aparelhos. O capítulo é grande, por isso que não dá para a gente tratar tudo, tá, gente? Olha aqui. Estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidades do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões... Lembra que eu comentei sobre essas larvas? Não sei se eu cheguei a comentar sobre essas larvas aqui, nesse estudo? Não? Eu acho que não. Obrigada. Beleza. Gente, esse livro é um livraço, porque tem um capítulo que vai tratar sobre vampirismo. Fala de uma família que estava sentada à mesa, comendo, mas com um nível de pensamento e preocupação dos mais densos. E os espíritos vampirizavam. Eu falei da vampirização, não falei da larva, não foi? Que aqueles espíritos se alimentavam através da boca deles, da narina deles, né? Comiam com eles praticamente. Agora tem um detalhe. Dependendo do nível do nosso pensamento, de pensamento que a gente alimenta, cria-se larvas mentais. Tipo verme. A gente não tem que ter atenção com o intestino. Você sabia o intestino da gente se bobear numa morada de verme? Porque você come uma fruta ali que está contaminada, você come uma folha que está contaminada, entende? Você come uma carne que está contaminada. A pessoa vive com verme dentro de si. É como se fosse isso. Porém, é pelo tipo de pensamento, do mesmo jeito que você tem um alimento ali que vai num processo de apodrecimento, que vai gerando também larvas, vermes, né? Acontece o mesmo com o ser humano. O nosso pensamento, e aí Dalai Lama, ele é muito feliz nesse sentido. Ele fala que a mente tem que ser pura, limpa. A nossa mente tem que ser limpa, pura e luminosa.
A gente não pode deixar pairar na mente pensamentos de ordem inferior, que guarda relação com a animalidade, com a agressividade, com a perversidade, mágoa, vingança. Entende? Porque isso tudo é como se o ser humano estivesse abrindo de fato a mente para aquilo que existe de pior, e acontece exatamente isso. Um empodrecimento da nossa condição mental. E isso é que atrai entidades das piores. E o pior é porque essas entidades se alimentam disso. O que é pior. E aí ele vai falar sobre, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de vida inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária para o trabalho bactericida. Eu acho que eu mencionei que quando as reuniões de materialização vão acontecer, além de todo esse trabalho de purificação, quando os espíritos vão se materializar, as primeiras percepções que se tem são de flashes luminosos. Lembrando que as reuniões são feitas através de absoluta ausência de luz. Não pode ter uma faísquinha de luz sequer. Porque o ectoplasma é sensível à luz. Então, todas as janelas são isoladas, portas isoladas. O ideal é que se desligue até a chave do relógio, para que ninguém trombe na luz e acenda a luz, porque pode chegar a queimar o médium, como aconteceu um caso que está narrado nesse próprio livro, Materializações Luminosas, que foi quando um médium foi queimado por uma fresta de luz, que aconteceu na casa de Dona Ló. Foi uma movimentação do mundo espiritual para que o médium não perdesse a perna, que causava um dano absurdo para o médium. E aí, como está em uma escuridão total, as primeiras manifestações de um espírito materializado são flashes de luz. É a primeira presença, é o primeiro sinal que os espíritos estão se materializando. E qual que é a finalidade disso? Primeiro, é exatamente garantir a purificação do ambiente e eliminar, através desses flashes de luz, qualquer resquício de impureza e também de revelar o princípio das materializações. E aí tem um ponto aqui, que ele fala assim, que os espíritos manipulavam, né, outros elementos também, recolhem para o serviço. Aqui, olha as energias da natureza. Elementos das plantas, das águas, isso os povos originários, que a gente tem aqui, uma cultura riquíssima no Brasil, trabalha com isso. Trabalha muito com isso, com os elementos da natureza, com os grãos, com os vegetais, com as águas. É o povo negro, das tradições afro-brasileiras, e o indígena. Eles trabalham muito com isso. Isso é uma coisa que tem que ser resgatado dentro da tradição, do próprio espiritismo em si. Lembrando que, de alguma forma, a gente lida com isso, assim, pouco explorado, tá, gente? Porque, por exemplo, você fala da água fluidificada, né? A água fluidificada. Ali só tem elementos que são de ordem de fluidos espirituais. O que deveria se acrescentar nessa água fluidificada seria o magnetismo humano, para ela ser completa. Aí, ali teria os fluidos espirituais, que os espíritos retiram da natureza e acrescentam ali, e o fluido vital do magnetizador, que impõe as mãos e magnetiza a água. Aí sim, se tem uma água magnetizada completa. O que se faz, geralmente, é pegar uma garrafinha e colocar lá e direcionar para que os espíritos façam tudo. Então, a gente não está explorando muito bem isso, que é um recurso extraordinário. Deveríamos dar mais valor aos princípios da água e da própria natureza. Agora, tem um outro ponto também, pomada vovô Pedro, vocês conhecem, né?
O Madinho, vovô Pedro? Quem é que conhece, levanta a mão virtual aí. Mãozinha virtual. Num grupo de 23 pessoas, é uma quantidade pouca de gente que conhece, né? Para quem não sabe, quem ditou a fórmula da pomada vovô Pedro foi Mesmer, que a NASA quis comprar. E o que tem na fórmula, que é segredo do segredo do segredo dos segredos, nada mais é do que a manipulação de elementos da natureza. Então, vai chegar um dia que a gente vai entender essa sabedoria e vai explorar isso, porque está tudo na natureza. A gente precisa explorar isso. Os espíritos exploram isso constantemente. Constantemente. Então, tudo que a gente precisa está na natureza. Eles exploram. A gente não tem esse hábito de explorar os elementos da natureza. Né? E aí ele fala que aqui ele vai falar sobre isso, né? E fala assim, que nesse instante entram as pessoas. Olha, muito antes, os espíritos já estavam fazendo um trabalho espetacular naquela sala que seria feita a reunião. Logo depois chegam os tarefeiros e as tarefeiras. E aí, olha aqui. O povo mal chega e já começa com a conversação habitual. Aí chega a médium, acompanhada aqui, ó, olha a médium. Porque, assim, a pessoa às vezes fala assim, não, mas médium sofre demais. Dia de reunião de desobsessão, a semana é semana difícil, dias antes o médium já começa a sentir desconforto. É verdade? É verdade. É verdade. A reunião de desobsessão, a tarefa do médium é só no dia da reunião de desobsessão, não. Há espíritos que são ligados ao médium dias antes da reunião. E o médium comunga com aquele desconforto. Se ele não tiver uma atenção, uma disciplina, um autocuidado, uma autoobservação, um autoconhecimento, ele se deixa até influenciar pelo que sente. Agora, em contrapartida a isso, também acontece com entidades nobres. Quando o trabalho é nobre, quando o intuito é nobre, porque também chega, e aí por isso que o Enio lá criava toda uma disciplina de não atender nem o telefone. Porque é necessário você ter, volto a repetir, parafraseando Dalai Lama, a mente pura, limpa. Por quê? Porque o mecanismo se dá pelas vias do pensamento. Não é só questão vibratória, que a vibração, ela responde às ordens de comando mental. Porque primeiro é corpo mental, para depois ser corpo espiritual. E aí aqui ela chega também com entidades, diversas entidades, e olha lá, amigo de elevada condição. E olha que bonito. Esse exercia considerável controle sobre a moça. Que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Percebe isso? Quem aí faz culto do Evangelho no Lar? Quando vocês estiverem se preparando para fazer o culto do Evangelho no Lar, se preparem com dignidade. Vai fazer de pijama, não. Prepara um ambiente. Vocês vão receber visitas, sabe? De alto nível. Aqui nós estamos à presença de benfeitores espirituais. Eu espero que não tenha ninguém de cueca aí, hein, gente? De pijama. Que o pessoal está perdendo a noção do que é uma atividade espiritual, espírita, de estudo.
que nós estamos na presença de espíritos de elevada condição, que coordenam o trabalho, que esperam que a gente entenda o conteúdo, para que isso possa fazer diferença para nós e para a humanidade como um todo. E aí a pessoa vai fazer o culto do evangelho no lar como se tivesse só ela. Tá? Não entende que ali é levado os familiares desencarnados, ali está o mentor da pessoa, mas ali está o mentor do mentor. Rosa, mas um culto do evangelho? Sim, um culto do evangelho. Vamos lá. Por isso que tem que ter responsabilidade, respeito. É sentar, é preparar água, é momentos antes, colocar uma musiquinha tranquila, é tirar um momento para recolhimento interior, é dar boas-vindas aos espíritos de elevada condição. O que eu observo nas reuniões das instituições espíritas é assim. O pessoal chega num tumulto para a reunião mediúnica, falando, numa confusão, numa conversação, e fala de novela, e fala de Kawaii, TikTok, e fala do Instagram do fulano, e fala fofoca sobre a vida do Beltrano. Aí, na hora da reunião, gente, vamos concentrar. 1 minuto de concentração. Vale de nada. De nada. Adianta, não. Vale de nada. A gente não concentra assim, não. Tem que ter todo um preparo. Não é assim, vamos chegar, vamos falar, vamos chegar, vamos dar passividade. Não é assim, não. Não é. Pode alguém pensar que é, mas não é. Não é uma coisa robotizada. O computador, você liga, ele inicia, você clica no link, ele abre a página, em mediunidade, não é assim. A gente não é um cano PVC. Olha lá, a ligação foi feita antes. Não, ela não chega lá, senta num trono onde o espírito está sentado e acopla nela, não. A ligação é feita antes. Às vezes, geralmente, reunião mediúnica acontece uma reunião anterior ao dia e posterior ao dia. Vocês sabiam disso? Na erraticidade. Se eu tenho reunião mediúnica amanhã, eu preciso dormir hoje no horário bom, qualidade de sono boa, não vou ficar assistindo filme até 2 da manhã. Por quê? Porque amanhã tem reunião mediúnica. Então, a pessoa tem que dormir bem, tem que se preparar para dormir. Uma semana, uma noite posterior à reunião mediúnica, a mesma coisa. Porque a reunião continua. Mas as pessoas acham que não. Que é só chegar e, ó, baixar o Chico Xavier. Eu conto ou vocês contam? Não dá, gente. Dá não. Aí, ele vai falar quem que é e tal. Fala da médium. Fala do corpo físico dela, que eles fazem questão de tratar o corpo físico do médium. Né? Se tiver alguma questão, algum problema, eles tratam o corpo físico do médium. Eles cuidam da gente, tá? Cuida da gente, segura a gente no colo. Aí aqui, ele vai começar a fazer uma anamnese, observa tudo, fígado, os órgãos. E aí, eles fazem uma sepsia, inclusive, no aparelho digestivo, no estômago. Por quê, gente? Por causa da doação, a doação de ectoplasma. Preparando o sistema nervoso para saídas de força. Escuta uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu falo muito isso no curso de magnetismo. E todo mundo tem que saber. Primeiro, onde que atua o magnetismo? No sistema nervoso, da mesma maneira que certas substâncias. Vamos supor que você está com uma dor, enxaqueca, ou uma dor, deixa eu ver, uma dor no osso, ou no dente, qualquer dor. Quando você toma um Cimelide, por exemplo, um anti-inflamatório, ou você toma um veneno, né, o tal do paracetamol, que detona o fígado. Quando você toma um medicamento desse, onde que esse medicamento atua? No sistema nervoso.
E aí, prestem atenção numa coisa. Tanto na doação do ectoplasma, da energia em si, o sistema nervoso, ele impera no processo, quanto na absorção dele. Porque quando você vai tomar um passe magnético, infelizmente, os passes nas reuniões públicas são passes de 1 minuto, né, gente? Você não consegue tratar uma pessoa com 1 minuto. Um tratamento magnético é 30, 40 minutos se faz. Mas ainda assim, naquele passe lá de 1 minuto, quando o seu organismo está sentado e tomando passe, o seu organismo vai assimilar esses fluidos através do sistema nervoso. É por isso que a pessoa sente depois um bem-estar. É por isso que você pode, por exemplo, se for um tratamento magnético mais longo, você pode tirar uma dor da pessoa, anestesiar. Por exemplo, fazia-se cirurgias. Cirurgia, não estou falando espiritual, não. Estou falando cirurgia. O Deleuze, o próprio Pasteur, eles faziam cirurgias sem anestesia, com um processo anestésico através do magnetismo. Retirada de tumor, sem anestesia. Do mesmo jeito que fizeram igual, doava ectoplasma, o Fritz manipulava, anestesiava, cortava o indivíduo, não sentia dor, não tinha sangramento, não tinha nada. Por quê? Porque atua onde? No sistema nervoso. Entende o que tem que estar concentrado? Tem que estar concentrado. E aí, olha, o Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro. A pessoa pensa assim, não, o médium de ectoplasma, ele só senta lá e doa o ectoplasma. Não, gente, antes disso, nós damos um trabalho violento para os espíritos. Absurdo para os espíritos. Para que o fluido, o ectoplasma saia de alto nível que dê tudo certo. E aí eu vou pular, tá, gente? Porque o tempo é curtíssimo. Ela começa a ficar luminosa, olha. Operações magnéticas, tá? Aqui, eu vou resumir para vocês, que é o seguinte, quando ele fala aqui, nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no ciclo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque nas vibrações do recinto. Era um bem-aventurado de um senhor alcoolizado que estava chegando na reunião. E aí, por que da movimentação? Porque eles tiveram que criar uma barreira magnética para que o teor alcoólico não contaminasse o ambiente. E aí vocês leiam isso aí, tá? Por favor. Aqui, ó. Bebeu álcool e foi para a reunião. Palmas para o senhor P, que eles nem falaram o nome dele, só falaram senhor P. Palmas para ele. Pulando aqui, o álcool. Gente, tá tranquilo até aqui? Tá assim ou não? Então tá bom. Aí vai falar agora sobre o ectoplasma. O que é o ectoplasma? Força nervosa do médium. Do médium de efeitos físicos. Todo mundo tem ectoplasma? Todos nós temos. O médium de efeitos físicos tem o ectoplasma em abundância. O ectoplasma sai do médium como? Sai de forma vaporosa, se liquefaz e depois se plastifica. Repito. Como que o ectoplasma sai do médium? De forma vaporosa, pelos ouvidos, pela boca, pela narina, pelos poros, pelos orifícios. Sai de forma vaporosa, se liquefaz e se plastifica, dando forma. Guarda isso para entender garganta de ectoplasma. Então, o médium tem essa força nervosa, esse ectoplasma,
em condição abundante, que vale que é usada pelo espírito. O espírito usa o ectoplasma e depois esse ectoplasma retoma para o médium. Porém, retoma modificado. O médium chega a perder peso físico. Por que ele perde peso? Porque não volta a mesma quantidade de ectoplasma. Ele volta menor. Porque o ectoplasma, a reunião de materialização, não é exatamente para tratamento de pessoas com câncer, de doenças graves. Então, esse ectoplasma modificado, ele vai ser inserido, a pessoa vai ser tratada através desse ectoplasma. Por isso que o médium perde massa física. E aí, olha aqui. Aqui, gente, eles percebem uma perturbação vibratória no ambiente. O que era? Essa perturbação vibratória era de quê? Era de... O povo estava com a boca fechada. Estava todo mundo com a boca fechada. Porém, no campo mental, a mente não parava. E detalhe, pensamentos desconexos, pensamentos que não tinham relação com a reunião. Lembra que eu acabei de dizer que a gente não concentra no estalar de dedos? Então, o que acontece? Se você não vai diminuindo o fluxo mental para na hora da reunião você se concentrar, você vai para lá e fica com a mente daquele jeito. Por exemplo, tem muita gente que se queixa hoje em dia de insônia. Aí, por exemplo, quando a pessoa chega lá fazer tratamento, eu tô com insônia. Primeira coisa que eu pergunto, que horas que você larga o celular, antes de dormir? Não, às vezes eu fico mexendo no telefone até mais tarde. Aí tem insônia? E quer dormir? Você fica com uma luz ligada na cara, dizendo para a sua pineal, dizendo para o seu que é dia. E você quer que o sono venha. Vem não, gente. Se a gente não fizer um processo de desconexão para o corpo entendendo, olha, está chegando o momento do repouso. Deixa eu repousar, deixa eu descansar. E aí a luz do quarto não pode ser essa luz aqui, ó, clara. Tem que ser uma luz quente. Para você ir entendendo que é noite. E aí você produz substância do sono. E de manhã? De manhã não. De manhã tem cortina, tem que estar aberto. Pode pôr blackout. Por quê? Chega uma mensagem direto para a glândula para dizer: amanheceu, opa, bora para a vida. André Luiz não está falando só de reunião mediúnica, não, ele está falando de qualidade de vida. Entende? Ele está falando de qualidade, ele está divertindo sobre a qualidade da vida que é necessário que a gente tenha. Não dá para ficar na síndrome do pensamento acelerado o tempo inteiro. Em determinado momento, você tem que parar e falar: opa, peraí, já trabalhei, já fiz isso, agora eu não quero pensar em nada. Nada. E aí você vai diminuir o fluxo mental. Se você não fizer isso, na hora da reunião pública, você vai estar assistindo a reunião pública, de repente vai acontecer o quê? Exatamente. Hábitos de higiene do sono. Está na reunião pública, daqui a pouco você pensa na conta atrasada, do nada. Fora de contexto, já aconteceu isso com vocês? E aí você lembra da vizinha. Daqui a pouco vem, você fala: gente, eu estou na reunião aqui, vem esse tanto de pensamento. Porque a gente está num processo com um campo mental muito adoecido. Então, tem-se dificuldade de concentrar. Por quê? Porque a pessoa está ali, e eu vejo isso, tá? Eu vejo isso. Mas a pessoa está aqui, ó. Você acha que a pessoa está assistindo o estudo. Você vê a pessoa abrindo 250 janelas. Hoje em dia está assim, o pessoal está fazendo faxina, ouvindo estudo. Gente, o hospital psiquiátrico vai ser pouco para nós. Se a pessoa não para ouvir, para assistir um filme longe do telefone, para fazer uma coisa de cada vez,
vai ser pouco hospital psiquiátrico para nós. Cada vez o povo está surtando mais, cada vez o nível de ansiedade está maior, cada vez mais crise de ansiedade. E as pessoas falam, não sei o que está acontecendo comigo. Eu sei. E aí você fala, como é que tá? Tá tudo bem? Ah, correria. Correria porque tá indo para onde? Resultado, chegou lá, deu um trabalho na reunião mediúnica, a boca estava fechada, mas o pensamento era que só Jesus. Aí que vem o trabalho, a ponto deles falarem assim, não tem condições dessa turma ficar desse jeito que eles estão, não. Eles estão com boca fechada, mas ninguém está segurando a cabeça deles, não. Eles estão poluindo o ambiente com pensamento. E aí, o que pensaram? Tem que, aqui, necessário extinguir o conflito de vibrações. Ainda não sabe auxiliar através das emissões mentais. É claro. Se perguntar para aquela turma lá, quem que medita? Possivelmente ninguém. E aí, o que eles fizeram? Falaram? Diga-lhes que cantem. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Gente, você não faz nem prova bem, tá? Se não concentrar, você não faz nem prova bem. Então, tem como a gente tem higiene mental, um fluxo mental de qualidade? Tem. A começar por fazer uma coisa de cada vez. O espírito está onde está o pensamento. É uma coisa de cada vez. Não tem milagre, não. Uma coisa de cada vez. E aí, o que eles tiveram que fazer? Como é que vai falar com as pessoas para cantar? Foram criar uma garganta de ectoplasma e falar através da garganta de ectoplasma. Olha o trabalho que deram. E aí, o Alexandre, que foi o responsável, falou, improvisemos uma garganta ectoplasmática. De ectoplasma, né? Ectoplásmica. E virou para o André Luiz e fala, basta aqui. Mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. A força nervosa do médium é a matéria plástica, profundamente sensível, nossas criações mentais. A criação seria do Alexandre com André Luiz e o ectoplasma seria da médium. E através da ciência, do conhecimento profundo da fisiologia e anatomia de Alexandre, com André Luiz, ele ia modular, ia moldar como se fosse um artesão, um artista plástico, criar uma garganta para que eles pudessem falar diretamente às pessoas que lá se encontravam. E aí eles fizeram isso. Tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, lembra? Como que sai do médium? Acabei de falar. De forma vaporosa, se liquefaz e se plastifica. Sai como vapor. Depois se torna um líquido. E no final, matéria como se fosse uma resina. Na resina, não. Silicone, se fosse um silicone. Uma garganta de silicone. Estou me fazendo entender, turma? Fazendo um miudinho aqui, né? Aí o André, aqui, ó, isso aqui é que é concentração, ó. Começou a manipular, dando a impressão de estar completamente alheio ao ambiente. Pensando, olha aqui, com absoluto domínio de si mesmo. Volto a repetir. Como é que faz para conseguir isso, Rose? Um fluxo mental saudável. Sempre quando você se vê fazendo alguma coisa fora do contexto, tô aqui, vem um pensamento aleatório, fala, opa, tô aqui no curso de Mecaniza a Comunicação Mediúnica. Tá lavando vasilha, veio uma coisa, você fala, opa, estou apenas lavando vasilha. Tô estudando, vem um pensamento aleatório, opa, estou estudando. Foca no que está fazendo. Isso vai se tornando um hábito. É sair do automatismo
É sair daquela coisa acelerada, que é o que está adoecendo todo mundo. Aos poucos vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto, olha aqui, cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais. Elásticas e completas na fenda glótica. E em seguida, Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Isso aqui é importantíssimo. Porque foi dessa maneira que foi restaurada as cordas vocais de um espírita extraordinário chamado Jesus Gonçalves. Teve lepra. Vocês lembram dele? Jesus Gonçalves, ele foi um espírita, acho que cidade de Barueri, em São Paulo. Primeiro, ele era ateu. Casou com 2 mulheres, a primeira ficou viúva, a segunda era espírita. E aí apresentou para ele o espiritismo, logo depois ele ficou leproso. E a época era o quê? Era manicômio, né? O indivíduo era colocado para fora de casa e pedia tudo. E aí ele conheceu o livro dos espíritos. Aí no enterro do corpo da esposa aconteceu alguns fenômenos. E ele teve assim provas claras de que existia alguma coisa para além da vida. Só que a lepra foi acabando com o corpo dele. Aí ele se converteu ao espiritismo, virou um gigante, um ser assim espetacular mesmo, um trabalhador extraordinário. Fundou não sei quantas casas espíritas. No leprosário, ele fundou no leprosário. Ele fez time de futebol, grupo de teatro, foi uma pessoa que mudou a vida das pessoas, né? E quando ele estava já num processo já muito doente, ele foi um grande expositor. Ele teve vontade pela última vez de ir lá no grupo de estudo. E as pessoas já tinham ido para conhecer ele e tudo. Ele já estava mudo, cego, sem septo nasal, estava com o corpo todo deformado. E exatamente no dia da desencarnação dele, quando ele foi despedido, pessoal, ele teve a garganta restaurada, as cordas vocais restauradas. E ele falou por 2 horas. Por 2 horas. Como que isso pode acontecer? Pode ser um processo de criação fluídica, que é um mecanismo semelhante a esse que foi feito com a garganta de ectoplasma, com a diferença de que as criações fluídicas, você estando encarnado ou desencarnado, você aprende as criações fluídicas. No magnetismo, a gente faz criações fluídicas. Quando você quer tratar um paciente, por exemplo, vai tratar um desgaste ósseo, você faz uma prótese dentro da criação fluídica, uma prótese fluídica, densa de fluido, e você vai a cada tratamento criando consistência naquela, como é que fala? Prótese. Como se fosse uma prótese de silicone, mas ela vai ser fluídica. Você vai dando densidade, e dando densidade. Então, essas cordas vocais, elas poderiam ser restituídas pela criação mental, das criações mentais. Tem um item no livro dos mestres que trata só sobre isso, tá? E poderia também ser feito dessa mesmo modo aí. Porém, esse modo que foi feito, essa garganta de ectoplasma, não era necessária a interferência de uma pessoa, especificamente, porque eles falaram direto na garganta. É como você pega um megafone, né, e fala diretamente, o microfone, e fala diretamente.
fornar seu influxo mental sobre a ação técnica do orientador, uma garganta irrepreensível. O que ele faz? Pega sons de vozes humanas guardados na sala, e aí ele, em determinado momento, fala através da garganta. Meus amigos, paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando. Façam música e evitem a concentração. Por que evita a concentração? Eles não sabiam concentrar. Então, o mesmo efeito físico, o mesmo mecanismo, por exemplo. Não, os mecanismos são diferentes de você produzir uma garganta de ectoplasma e você mover uma mesa. Mas o princípio é o mesmo. É a ação do espírito sobre a matéria. O ectoplasma é matéria, o perispírito é matéria, os fluidos, eles podem ser materiais, mais densos ou menos densos. Percebem isso? Agora, é sempre o espírito que atua sobre a matéria. Há sempre um plano inteligente do espírito. Nesse caso, o objetivo da garganta, era preparar, ali era o princípio, nem começou a reunião ainda. E começou com um fenômeno de voz direta. É como se nós estivéssemos todos numa sala. Isso aconteceu também lá com os discípulos, tá? Com os discípulos de Jesus. É como se nós todos estivéssemos numa sala e de repente a gente ouvisse uma voz. Você procura, cadê? Você não vê nada, mas você ouve a voz. Isso é fantástico. E só é explicado detalhadamente por André Luiz. Na mediunidade impecável de Francisco Cândido Xavier. Que o objetivo principal não era investir nos efeitos físicos. Era investir no efeito inteligente, nas manifestações inteligentes, que é o tema da semana que vem. Porque se de um lado nós temos os efeitos físicos, que são poderosíssimos em todos os aspectos, porque trata das enfermidades, porque trata da saúde, porque a gente faz um verdadeiro laboratório do mundo invisível, você entende como que se dá o processo, como que você desmaterializa uma pedra e materializa de novo, como que você desmaterializa uma rosa e materializa em outro lugar. Como acontecia de Sheila, chegar lá e dar rosa para as pessoas. Eu falo, de onde que Sheila trouxe isso, gente? Rosas molhadas. Onde que Sheila trouxe isso? Pois é. Como é que você explica isso? Como é que você entende isso? Você entende através do conteúdo precioso. Livro dos Médiuns. E as obras psicografadas do Chico, que dão traz uma riqueza de detalhes. Gigantesca. Então, tudo relativo aos fenômenos espirituais, a gente pode entender. Agora, não é entender por entender. É fazer útil o conhecimento. Utilizar isso de forma devida. Então, dê uma olhada nesse capítulo 10. Rose, mas eu não li a obra toda, não tem problema. Leia o capítulo 10, porque agora que vai começar a materialização. O que eu li aqui foi para explicar que na semana passada nós falamos sobre as mesas girantes dançantes. Como é que os espíritos produzem ruídos, pancadas, cesta de bico? Como é que aconteceu as pancadas na casa do senhor John Fox? E aí, as materializações, os fenômenos só vão se ampliando, se tornando cada vez mais complexos. E tem como a gente entender isso? Tem como entender. Agora, para além disso, é entender a utilidade de cada coisa. E aí, quando a gente for estudar sobre os fenômenos de efeitos inteligentes, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui. Nós vamos começar com o livro dos médiuns, para entender o fenômeno de efeito inteligente. O que significa isso? Então entendi, a materialização, transporte de objetos, pancadas, ruídos, ok, efeito
físico. E o efeito inteligente? Ah, é uma psicografia, é uma psicofonia, mas como que acontece? E aí nós vamos entender isso. Vamos explorar esse universo e vamos entender. E para acima de tudo, volto a repetir, não é para ficar no fenômeno pelo fenômeno. É para entender. Psicografia para quê? Psicofonia para quê? Tá? A aula acabou, né? 1 minuto. Gente, vale a pena ler André Luiz, mas a gente só consegue ler André Luiz se a gente tiver afinadíssimo o Kardec na ponta da língua. Aí a gente vê a grandeza das obras de André Luiz. Entende? E por que dessa grandeza? Porque grande era o médium. Porque o médium era grande. Chico era um gênio. E é isso. Obrigada pela companhia. Não dei nem tempo pra vocês falarem nada hoje, né? Egoísmo morre. Esse livro é o Missionários da